Muito boa tarde a todos. Penso que estamos em condições de anunciar e de transmitir que conseguimos chegar a um entendimento em relação aos órgãos externos da Assembleia da República e aos órgãos que devem ser eleitos pela Assembleia da República, pelo menos enquanto à maioria diz respeito, e a maioria significa um acordo entre o Chega e o partido do Governo, o PSD, em relação à indicação e ao preenchimento dos lugares de soberania que a Assembleia da República tinha que eleger. Parece-me que este é especialmente importante por estarem em causa órgãos que até há pouco tempo continuam sem preenchimento de lugares e sem preenchimento das suas vagas e de uma certa paralisia em que estes órgãos estão, nomeadamente o Tribunal Constitucional, a Provedoria de Justiça e mesmo os Conselhos Superiores em relação a magistraturas, quer do Ministério Público, quer o Conselho Superior de Magistratura, quer os Tribunais Administrativos e Fiscais. E por isso penso que é legítimo anunciar hoje que o Chega e o PSD chegaram a um entendimento em relação à indicação destes nomes para o Tribunal Constitucional. O Chega indicará, por isso, um dos novos magistrados do Tribunal Constitucional, tal como tinha informado a seu tempo. A nossa indicação mantém-se com o juiz desembargador que já tínhamos identificado, o Dr. Luís Lameiras. Será aí a indicação do Chega para o preenchimento de uma das vagas do Tribunal Constitucional, ficando as outras duas vagas dentro da escolha do Partido Social Democrata que sustenta o Governo. Este entendimento foi conseguido após uma troca de opiniões e de visões, quer na partilha de nomes. Os nomes do Partido Social Democrata caberão ao Partido Social Democrata indicar. Da parte do Chega, tornamos público a indicação que já tinha avançado do juiz desembargador Luís Brites, será a nossa indicação para o Tribunal Constitucional. Quero também dizer que chegou-se a um entendimento em relação ao Conselho de Estado entre o Chega e o PSD. Haverá uma lista conjunta entre o Chega e o PSD. Não sabemos até este momento se o Partido Socialista quererá ou não fazer parte desta lista, como aconteceu em 2024. O Chega indicará um membro para o Conselho de Estado, dentro do que foi a indicação e dentro do que foi a negociação feita também com o PSD nesta matéria, o que significa que em relação a estes órgãos está encerrado o processo de negociação e não haverá mais adiamentos por parte da maioria do Parlamento em relação ao processo eleitoral. Significa que as eleições vão mesmo acontecer no dia marcado, porque mesmo que o Partido Socialista se recuse a participar, há uma maioria agora que aceita entregar os nomes e fazer a indicação desses nomes para os órgãos, que é o caso do Chega e do PSD, que juntos formam a maioria no Parlamento. Quero ainda dar nota de que chegou-se a entendimento em relação aos outros órgãos que também era preciso o Parlamento preencher, como o Conselho Superior de Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público e mesmo o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e também do SEJ, o Centro de Estudos Judiciários. O Chega indicará um nome para o preenchimento do lugar no Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que é o juiz Hélder Pombo, que será indicado para preencher a vaga nos Tribunais Administrativos e Fiscais, e o juiz desembargador Paulo Ramos Faria para o Centro de Estudos Judiciários. O Chega terá ainda a presença de 2 membros no Conselho Superior da Magistratura, que serão indicados também ao longo desta semana, sendo um deles o Dr. Rui Gomes da Silva, para o preenchimento do lugar no Conselho Superior da Magistratura. O membro indicado pelo Chega para o Conselho Superior do Ministério Público será o professor Dr. Fernando Silva, que faz parte também, neste momento, do nosso Governo Sombra na área da administração interna. Quero deixar a nota e a garantia de que este entendimento foi conseguido ao fim de muitas semanas, de diálogo, de trabalho, de discussão, de análise. Não é nada nem contra nenhum partido, nem contra nenhum movimento, nem a procurar excluir ninguém. Procurámos desde o início que os 3 maiores partidos fossem incluídos numa dose de razoabilidade e também numa dose daquela que é a situação política e institucional que temos atualmente em Portugal.
transmitir quer ao seu Primeiro-Ministro, quer ao líder parlamentar do PSD, aquilo que já tinha transmitido noutros momentos a nível nacional. O PS tem um excessivo peso institucional nos vários órgãos, que vão desde a RTP até aos órgãos do Tribunal Constitucional, e isso era uma questão que era preciso resolver, tendo em conta que há uma maioria de 2/3 hoje que vota nos partidos do centro-direita e da direita. Conseguiu-se chegar a este entendimento, acho que isso é um ato muito, muito positivo para o país. O impasse vai ser quebrado, efetivamente, nas próximas semanas. Vamos ter órgãos preenchidos, quer o Partido Socialista entenda participar ou entenda não participar. Espero que o Partido Socialista participe. Da nossa parte, não há nenhum obstáculo a que o Partido Socialista participe dentro da sua representatividade, dentro do seu espaço de presença política, procurando é garantir que o Partido Socialista, terceiro partido do Parlamento, não é o partido com mais presenças em todos os órgãos do Estado. Que isso parece-me ser o vício da República, verdadeiramente. O vício da nossa República é o domínio que partidos de esquerda e o Partido Socialista continuam a ter nas instituições quando já não têm nem os votos, nem a representatividade. Graças a Deus conseguimos chegar a este entendimento. Atenção, isto nada tem que ver com a liderança da oposição, nem nada tem que ver com o equilíbrio de forças dentro do Parlamento, nem com nenhuma outra negociação de nenhum outro diploma ou do Orçamento do Estado. Isto prendeu-se única e exclusivamente com o bom senso de procurar preencher vagas de órgãos de soberania que são obrigatoriamente por lei preenchidas pelo Parlamento. E, portanto, quer o PSD, quer o Chega, estiveram, penso, de boa fé nestas negociações, chegaram a este entendimento e, portanto, as eleições vão mesmo acontecer no dia em que está marcado e vamos mesmo ter a entrega dos nomes também no dia em que está marcado. E acho que isso é positivo para a democracia dentro do quadro parlamentar e político que temos. Não. Não está decidido ainda, não fazia nenhum sentido que o Partido Socialista, que tem menos votos do que o Chega, tivesse mais presença no Conselho de Estado. Portanto, significa que, segundo o método de onde ficará 3-1-1, que é essa a distribuição. Vamos lá ver. O Partido Socialista, sei que ainda não se compreendeu isto. O Partido Socialista passou para terceiro partido do Parlamento. Não pode ter no Conselho de Estado uma presença superior ao Chega. Parece-me que isto é evidente, não é nenhuma questão de querer fazer aqui nenhuma coisa de bastidores. O PS passou para trás do Chega, o Chega tem que estar representado nas instituições mais do que está o Partido Socialista. Portanto, é essa aqui a lógica. Na hipótese mais lata, será o Chega a ter 2 membros e nunca o Partido Socialista a ter 2 membros no Conselho de Estado. Não está ainda decidido. Não está ainda decidido, é possível que sim, é possível que não, vamos ver. Não falei ainda com a Direção Nacional sobre isto. Depende também se haverá 1 lugar ou 2 no Conselho de Estado e dessa distribuição. A Iniciativa Liberal, vimos também com bons olhos que, por exemplo, em relação ao nome do Tribunal Constitucional que procurámos apresentar, é preciso também dizer isto, o Chega procurou apresentar nomes, os magistrados que aqui vos indiquei, mas mesmo os nomes para o Conselho Superior de Magistratura e do Conselho Superior do Ministério Público, procurámos indicar nomes de pessoas credíveis, com competência, com qualidade, pessoas que têm uma visão com qualificações, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista social, com percurso académico, com percurso técnico, para precisamente evitar a politização dos órgãos, que é o contrário do que o Partido Socialista e os outros fizeram durante anos. Nós estamos a tentar pôr qualidade e técnica nestes órgãos, que é assim que deve ser. Daí a indicação, por exemplo, para o Tribunal Constitucional. Notámos que a Iniciativa Liberal avaliou positivamente, o nosso membro também para o Tribunal Constitucional, vemos isso como positivo. Conversaremos com a Iniciativa Liberal em relação a todas as questões que entendam que são relevantes, em relação aos nomes que aqui apresentámos. Penso que todos eles são nomes tecnicamente incontestáveis, nomes com percurso também profissional incontestável, e eu acho que é este o caminho que temos que fazer nas instituições. É garantir que temos nomes que não são de ativismo político, mas de qualidade, para as instituições funcionarem bem e funcionarem também com qualidade. Por isso é que acho que este acordo alcançado foi muito importante e acho que é o início de uma nova fase nas instituições em Portugal. Vamos ver, não é, a questão ainda não vi isto, tem que levar à Direção Nacional, pode ser que seja essa a situação que se mantenha, pode ser que se entenda que não, vamos ver. Eu acho que
Era importante que o país conhecesse quem são os nomes indicados. O país sabe que o André Ventura é o presidente do Chega, mas era importante que conhecesse quem são os nomes indicados para preencher vagas em lugares de decisões de soberania, para se fazer o escrutínio sobre esses nomes, para se analisar esses nomes e, sobretudo, para darmos a tranquilidade que eu acho que é preciso dar também, quando há um dos partidos que, entre aspas, é o novo na situação, que é o partido que quebra o domínio entre dois partidos, mas mostrar ao país que são nomes tranquilos, de qualidade, de credibilidade, e nomes de trabalho, que é isso que eu acho que o país agora precisa. Falámos com o PSD sobre isso, tive a oportunidade de trocar algumas impressões com o Sr. Primeiro-Ministro também sobre isto, e chegámos àquilo que eu penso que é um bom acordo para avançar aqui no Parlamento em relação a isto. Não há um acordo... Não vou estar a dar... É evidente que nunca haveria um acordo se os líderes dos dois partidos não estivessem de acordo. Portanto, houve evidentemente a minha preocupação em ter essa interação com o Primeiro-Ministro, neste caso como líder do PSD, não como Primeiro-Ministro. O interlocutor privilegiado para esta negociação foi o líder parlamentar do PSD, com quem falámos também, com quem continuamos a falar, mas é evidente que não haveria acordo se os dois líderes não estivessem de acordo. Neste caso, volto a dizer, penso que foi muito positivo termos chegado a este entendimento para quebrar um impasse que o próprio Presidente da Assembleia da República já tinha várias vezes procurado ultrapassar. Agora conseguiu-se ultrapassar, acho que isto é um elemento positivo e eu queria dar esta garantia ao país. Vai mesmo avançar. Agora não vamos ficar para trás. Penso que a Iniciativa Liberal, mas eu deixarei isso para a líder da Iniciativa Liberal, penso que a Iniciativa Liberal indicará também, num ou noutro caso, um dos nomes para um destes órgãos. Penso para o Conselho de Cibersegurança, é uma das situações em que a Iniciativa Liberal terá presença, mas isso eu deixarei depois para não ser eu a anunciar, mas a líder da Iniciativa Liberal. Em qualquer caso, em relação aos órgãos, não estou a desvalorizar os outros, mas aos órgãos que tínhamos que ultrapassar este impasse, acho que é muito positivo o país saber que esse impasse acabou e que vamos mesmo ter o preenchimento destes órgãos. O que está decidido é que a lista é conjunta, PSD e Chega. Se o Partido Socialista aceitar, como aceitou em 2024, fazer parte da lista, integrará a lista conjunta. Se não aceitar, o Chega e o PSD preencherão a lista e haverá uma votação de duas listas no Parlamento, a do Chega e a do PSD e a do Partido Socialista. Acho que não, eu esqueci de dizer isso, tem razão. Não, ficará para a próxima eleição. Haverá, no caso do CIRP, haverá uma negociação posterior, deixei isso claro também ao PSD, que o Conselho de Fiscalização das Secretas não entra nesta negociação, haverá uma negociação a posterior para isso. Em relação à Procuradoria de Justiça, o que diz a tradição em Portugal é que o partido maior da oposição indica a Procuradoria de Justiça. Porém, nós estávamos num impasse, um impasse que é evidente e que era notório perante todos. Eu tive a oportunidade de falar com o Sr. Primeiro-Ministro sobre isto, que o partido do Governo tinha já assumido um acordo anterior com o Partido Socialista e nós optámos, para evitar manter o impasse e para criar mais desgaste nas instituições, optámos por aceitar o acordo que tinha sido feito entre o PSD e o PS. Este acordo é errado, na nossa perspectiva, continua na lógica de que o Partido Socialista deve ter um peso nas instituições que não tem eleitoral, porém, tinha sido dada a palavra, nós entendemos que para ultrapassar um impasse é preciso haver cedências, nós também fizemos a nossa parte de cedências, a indicação, conheço qual é o nome que será indicado, não vos vou dizer aqui, se caberá ao Partido Socialista, a indicação do Provedor de Justiça caberá ao Partido Socialista. Está errado na nossa perspectiva, mas decidimos ceder para resolver um impasse de uma situação. Diga? Mais do que em relação ao nome, em relação à própria indicação do Partido Socialista. Quer dizer, se é o maior partido da oposição que deve indicar o Provedor de Justiça, o maior partido da oposição é o Chega neste momento, não é o Partido Socialista. Sim, acabamos por ceder um pouco. Às vezes nas negociações e para resolver problemas ao país é preciso ceder um pouco. É por isso que estou a dizer que acho que chegámos a um bom acordo, não é o acordo perfeito, mas todos tivemos que fazer um bocadinho a nossa parte para resolver uma situação que se prolonga há meses, em que não há órgãos. Repare, a senhora Provedora de Justiça já foi Provedora de Justiça, já saiu, já foi Ministra da Administração Interna, já saiu e continuamos sem Provedor de Justiça. Portanto, entendo que há momentos em que os líderes têm que estar à altura das circunstâncias e fazer também as suas cedências. Foi isso que procurei fazer e foi este acordo que alcançámos. Como digo, não é o perfeito, mas é o possível.
é sobretudo o que fazem partidos que querem resolver as coisas. Repare, qual era a outra opção? É estarmos a bloquear instituições permanentemente. O Chega não é um partido de bloqueio, é um partido de soluções. Estarmos sem órgãos, sem Tribunal Constitucional, sem Provedor de Justiça, com os Conselhos Superiores de Magistratura a não funcionar, só por birras do Partido Socialista, é que acho que não é uma boa solução. Portanto, há momentos que todos temos que ter a nossa responsabilidade assumida. O Chega assumiu aqui a sua, deu um contributo para que isto se resolvesse. Acho que é um dia muito positivo para o país, acho que é um dia positivo para o diálogo entre as instituições e acho que as instituições também podem ter hoje a garantia de que daqui do Parlamento vai sair uma solução. E agora vai sair mesmo uma solução, já não é uma questão de se, agora vai sair mesmo uma solução e vamos conseguir quebrar este impasse. Não, eu acho que isto não tem nada a ver nem com o Orçamento do Estado, nem com negociações. Há negociações que estão em curso, como todos sabem. Os partidos têm que ser responsáveis na sua forma de fazer política. Há diplomas que estão em curso e que toda a gente sabe, não é segredo nenhum, que está a haver negociações entre o Governo e o Chega. E o Chega sempre o assumiu, quer dizer, a lei da nacionalidade, evidentemente, que não é com o PS que está a ser negociada. Está a ser negociada com o Chega. A lei do retorno não é com o PS que está a ser negociada, é com o Chega. A diminuição dos impostos não é com o PS que está a ser negociado, é com o Chega. Isto não tem nada a ver com parceiro preferencial. Penso que todos têm acompanhado os debates quinzenais. Não há partido mais duro, mais frontal, mais exigente com o Governo do que o Chega. Isso não quer dizer que deixemos o país sem soluções. Quer dizer, o Chega queria ter vencido as eleições, mas não venceu. Portanto, é o líder da oposição. Tem que ter a responsabilidade de liderar a oposição, mas de ser responsável em coisas fundamentais. Quer dizer, o país tem que ter, para o bem e para o mal, juízo no Tribunal Constitucional. O Chega tem que assumir a sua responsabilidade, não pode bloquear o país porque não venceu eleições. Tem que assumir essa responsabilidade. É isso que fizemos. O Chega não concorda com tudo da lei da nacionalidade. O Governo não concorda com tudo o que o Chega defendeu sobre a lei da nacionalidade. Posso-vos dizer, acho que não é nada inconfidencial, posso-vos dizer a este momento que está muito bem encaminhado para que consigamos nos próximos dias ter fechado a nova lei da nacionalidade, superando o veto do Presidente da República e do Tribunal Constitucional. Isto é trabalhar pelo país. Isto é a responsabilidade de trabalhar pelo país e garantir que temos diplomas aprovados dentro daquilo que é a maioria que votou nestes dois partidos, no Chega e no PSD, que querem soluções. Não tem nada a ver com parceiros. Não, estamos a chegar. Não. Como vos disse, quero-vos dizer, no dia em que isso acontecer, haverá um anúncio sobre isso. Estamos muito, muito perto de ter um entendimento final sobre a nova lei que será confirmada pela Assembleia da República. E acho que é mais uma vitória para o país. Não é? Estamos a fazer o trabalho com o PSD, sim. E estamos a garantir que há uma lei da nacionalidade que garante coisas como quem comete crimes perde a nacionalidade e a sermos muito mais exigentes na atribuição da nacionalidade. Pela primeira vez nestes temas, estamos mesmo a avançar. Não estamos parados. O Parlamento vai confirmar o que tiver que confirmar. Se não mostrasse abertura ao diploma, não passava. Portanto, todos temos que mostrar aqui a abertura mútua. Isso ficará mais para a frente. O que lhe quero dizer é que estamos em diplomas fundamentais, como o retorno, a nacionalidade, etc. Estamos a conseguir fazer consensos. E isso é importante, porque mostra que estamos a trabalhar e que o Parlamento não vai ser uma força de bloqueio àquilo que tem que ser feito. Esta resolução do impasse nos órgãos externos é o primeiro passo, provavelmente, para a resolução de uma série de dossiês que estão bloqueados e que agora, nos próximos dias, semanas, serão desbloqueados na Assembleia da República por força disto, da tentativa de encontrar consensos e da tentativa de chegar a soluções conjuntas. Por isso é que dizia, anotem este dia, é um dia muito importante para o país, porque é o dia em que a Assembleia da República, em trabalho conjunto, começa a fazer aquilo que tem que fazer, que é dar soluções numa maioria política. Tá? Não significa que haverá a proposta do Governo, significa que haverá propostas do Chega, provavelmente, e significa que ambas, provavelmente também, serão aprovadas numa lei final conjunta. Não falaremos, não quero nem ser indelicado no meio de um processo de negociações, acho que devemos dizer que estão a correr bem, que temos muito boas perspectivas para os próximos dias. Agora, penso que quando for feito, deverá ser feito conjuntamente, ou pelo menos ao mesmo nível entre o Chega e o PSD. Não me cabe a mim fazer...
PSD não concordava com a versão do Chega, o Chega não concordava com a versão do PSD. Como lhe disse, estamos a chegar a entendimentos, nos próximos dias serão anunciados quais são. Não, eu queria dar a nota apenas de que é sempre positivo quando o país registra contas positivas. Nós sempre fomos, mesmo no governo socialista, é bom quando o país registra contas positivas. Neste caso, a única nota que eu quero deixar é que o governo não tem feito o suficiente para aliviar a dor, o sofrimento que as pessoas estão a ter neste momento, fruto da situação do Médio Oriente e da inflação em relação ao seu nível de vida. As pessoas não conseguem, as pessoas estão... Hoje o cabaz alimentar de bens essenciais atingiu um novo valor máximo histórico e o Governo continua a ser incapaz de olhar para a necessidade de baixar preços dos bens fundamentais. Não de baixar preços diretamente, mas através daquilo que é o nosso cancro, que é a carga fiscal. Portanto, o IVA zero, o Chega foi o primeiro partido a propor o IVA zero nos bens essenciais. Espero conseguir, espero mesmo. Não estou a dizer isto não porque tenha nenhuma informação privilegiada, mas espero, nas próximas semanas, conseguir convencer o Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças de que é importante, até ao final do ano, termos o IVA zero no cabaz alimentar. Como espero convencer o Governo também nas próximas semanas, de que não podemos continuar a ver Espanha a descer o IVA 10% nos combustíveis, Itália a descer o IVA nos combustíveis, a Grécia a descer o IVA nos combustíveis, e nós continuarmos a ter este monstro fiscal sobre os combustíveis em Portugal, quando as pessoas não têm dinheiro para abastecer os seus carros e não conseguem abastecer os seus veículos. Portanto, o que é positivo aqui é o registro do número, do saldo. O que é negativo é que isto está a ser feito à custa de mais pobreza e de mais sofrimento das pessoas. Portanto, espero conseguir nas próximas semanas inverter esta, digamos assim, teimosia do Primeiro-Ministro em não fazer esta baixa de impostos sobre bens essenciais, alimentares, que estão caríssimos, e sobre a gasolina e o gasóleo, para que o Estado não esteja a lucrar com a guerra.